Essa semana eu percebi que eu estava estragando muitas coisas boas na minha vida porque eu estava tentando entender demais. Sabe, na sua vida, quando as coisas começam a dar certo, as coisas começam a acontecer, mas não do jeito que você imaginou, mas as coisas estão ali, fluindo, e você está aí, tentando perceber sinal, encaixar, tentando dar um significado para as coisas. Pois é, eu estava fazendo isso e criando problema onde não tinha. Será que você também não está fazendo isso na sua vida agora? Meu nome é Cintia Oliveiras e se é a primeira vez que você está nesse canal, seja muito bem-vinda. E se você está voltando, é sinal que você cansou de buscar a sua melhor versão e você só quer se lembrar de quem você é. E no vídeo de hoje eu vou te contar como é que eu consegui resolver isso. Quando a vida está fluindo, os sonhos estão se realizando e você está lá na autossabotagem. Então, vou começar contando, porque eu acredito que se você está nesse canal, você também gosta de utilizar ferramentas, técnicas, né? Igual outro dia eu fiz um vídeo que está aí nos cards do duplo quântico, né? Como perguntar para o duplo quântico para que você manifeste melhor os seus sonhos. E eu comecei, como sempre, né, a trabalhar algumas questões em mim utilizando algumas ferramentas. Só que dessa vez eu fui mais para leituras intuitivas, terapia multidimensional e até mesmo utilizando o tarô para olhar o inconsciente. E todas essas ferramentas me trouxeram muita consciência, porque é para isso que a ferramenta serve, para trabalhar energeticamente e na consciência. Porém, quando as coisas começaram a se manifestar, eu comecei a ter um problema. E quem sabe você também não tem este problema, mas todo problema tem uma solução, e eu encontrei uma. Então, assim, a primeira coisa que eu percebi como problema era eu tentando entender. Sabe, quando você está buscando sinais, você quer saber, você quer entender por que a pessoa agora está se comportando assim, por que aquilo que você queria está acontecendo daquela determinada maneira que não a idealizada. Então, nós normalmente, sem perceber, quando as coisas começam a acontecer pelas nossas crenças, pelos nossos bloqueios, pelos nossos medos, a gente começa a procurar problema, sabe? Para cada solução, a gente arruma um problema novo. E foi bem isso que eu percebi. Só que quando eu caí em mim, e aí é bom, né? É a hora que a gente vem para a consciência, como eu falo, né? Consciência sem ação é frustração, mas a frase não é minha, mas eu gosto dela. Quando veio para a consciência, eu falei assim, mas por que eu estou criando problema aonde realmente não tem problema? Então eu percebi que, na ânsia de manifestar nossos sonhos, a gente não pensa no que a gente quer. A gente fica tentando que a vida aconteça como a gente quer. Só que a gente não tem controle de tudo. Não tem como definir tudo. Sabe quando você quer ser amada? Você coloca lá, faz um quadro de visualização ou escreve, não sei qual técnica você usa. E aí você começa a receber amor, você começa a receber atenção, tudo o que você mais queria na sua vida, só que de outras pessoas. E aí você acha problema naquilo, né? Porque não é da pessoa que você, sei lá, idealizava. De repente você quer um aumento no seu trabalho e você recebe uma proposta de um outro lugar e você fica com raiva porque você queria ficar naquele lugar e ter o aumento. É só a vida acontecendo como ela deve acontecer. Então, o que eu percebi, e foi assim, bem chocante, tá? E eu quero dividir isso com você para que você também, se quiser, né, tenha consciência. A gente sempre está pedindo, a gente sempre está idealizando. Só que quando a vida começa a acontecer, trazendo de forma diferente tudo isso que a gente quer, a gente empaca. Porque a gente quer entender e definir tudo. Só que nós não temos controle. Então, uma das coisas que me veio foi respirar e entrar em gratidão.
Mas eu não estou falando dessa gratidão que todo mundo prega, né? Ah, você precisa ter gratidão quando você não tem. Ah, você tem que agradecer pela sua cama, porque você tem comida, porque você tem água, porque você tem roupa, você tem um teto. Tá, a gente já sabe disso, é o que eu falo para as pessoas. Não ficar focada nisso não quer dizer que eu sou ingrata. Porém, a gratidão que falta, no caso, né, do que eu estou explicando nesse vídeo, é justamente parar de querer controlar e entender que aquilo já está se manifestando na sua vida. Não exatamente da sua forma, mas está. E quando a gente olha para isso, é tão incrível, porque a gente para de tentar entender e a gente passa a viver. Quando a gente passa a receber sem controlar de onde vem, que fonte isso vem. Porque quando você pensa assim, eu quero ser amada, eu quero alguém que me dê atenção, que esteja comigo, que seja parceiro, que seja presente, de repente você está pensando mesmo na pessoa específica. Só que isso pode estar chegando de outro lugar. E você não está vivendo isso porque você está procurando confusão. Foi essa conclusão que eu cheguei, né? Eu estava procurando confusão, já estava até querendo modificar o meu desejo, porque eu não estava conseguindo controlar a fonte. E realmente, né? Eu nunca vou conseguir controlar a fonte. Então eu passei a agradecer. Então, para você que está aí, fazendo ferramenta de lei da atração, para ser amada, para ter mais dinheiro, sei lá o que você quer da sua vida, como eu sempre falo, começa a olhar da onde isso já está brotando. Essa semente, né, que é o seu desejo, já foi plantada. Mas aonde que isso já está brotando? E ao invés de você ver isso como um conflito, um problema, por que não está vindo daqui, está vindo dali, começa a agradecer. E mais ainda, começa a receber, usufruir, porque você já está recebendo do universo, de Deus, Buda ou Alá, chame como quiser, você já está recebendo e não está percebendo. Nem sempre a gente vai receber da fonte que a gente gostaria, mas a vida sempre está te dando, e está te dando muito. Então hoje, né, a reflexão é justamente essa. Olha para todos os seus desejos e perceba o quanto eles já estão na sua vida, enquanto eles já são reais na sua vida. E quando você fizer isso, você vai perceber o quanto você já tem muito e vai certeiramente se abrir para receber muito mais. E se você gostou desse vídeo, você pode já começar a clicar aí, compartilhar com seus amigos, curtir. E para eu saber que você ficou até o final, eu vou deixar uma frase para você escrever. Eu reconheço que o melhor já está na minha vida. Um beijo e até o próximo vídeo.